Olá, no Conversa Pública de hoje a pauta é saúde. E um assunto que tem preocupado toda a população brasileira é a relação do Zika vírus com a microcefalia. Para responder algumas questões, nós recebemos o médico Edmilson Migovski, infectologista da UFRJ. Seja bem-vindo, doutor Edmilson. Obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer enorme falar sobre assunto, né? Infelizmente, preocupante. Queria estar falando de coisas mais alegres, mas... É verdade. Então vamos começar explicando, doutor, porque essa é uma doença relativamente recente no Brasil, né? Queria que o senhor explicasse melhor o que é o Zika vírus. Zika vírus é um vírus transmitido pelo mosquito, pelo mesmo mosquito que transmite os 4 tipos de vírus da dengue, que também transmite o vírus da chikungunya, o vírus chikungunya, e também transmite o vírus da febre amarela. A princípio, parecia ser um quadro muito mais brando do que a dengue, do que o chikungunya, e aí se observou um aumento no número de casos de microcefalia relacionada com o Zika vírus durante a gravidez e tornou realmente o assunto do Zika vírus um assunto de extrema importância, mostrando-se nesse momento a pior faceta dos vírus que o Aedes pode transmitir, é o Zika vírus acometendo os gestantes. E quais são os sintomas da doença? A febre baixa, às vezes inexistente, manchas vermelhas pelo corpo, que é o que chama mais atenção, e também a possibilidade dos olhos serem afetados, deixando os olhos mais vermelhos, como se fosse um quadro de conjuntivite. Pode dar um pouco de dor nas articulações, mas o quadro clínico em adultos, ele tende a ser um quadro clínico mais brando do que o que se observa com chikungunya, do que se observa com dengue, por exemplo. Como foi descoberta a relação do Zika com a microcefalia, doutor? Porque provavelmente os Zika vírus vem circulando na África já há muito tempo. Então a criançada pega Zika vírus na infância e não vai ficar vulnerável na idade adulta. Então pode ser que esse caso tenha sido detectado em outros lugares, só que as pessoas não perceberam isso. Para ter tantos casos assim, é porque tinha que ser algo novo. O que ocorreu de novo? Foi o Zika vírus que ocorreu naquela região do Nordeste, e então havia uma relação estreita, regional e temporal com os casos de Zika vírus com o surgimento de microcefalia, fazendo com que o número aumentasse em 9 a 10 vezes o esperado. Há suspeitas de relação do Zika vírus com outras doenças? Existe uma relação do Zika vírus com microcefalia e malformação congênita, né? Então, você pode ter acometimento de extremidades, uma criança mal formada pelo Zika vírus, como também síndrome de Guillain-Barré, como também o Zika vírus se manifestar de uma forma mais grave em pessoas que têm doença autoimune, como por exemplo o lúpus. Agora, a gente vai ampliando o portfólio de maldade do Zika vírus conforme a gente vai conhecendo mais essa enfermidade, né? É possível que isso se modifique com um futuro próximo. Bom, doutor, o nosso papo foi ótimo. Eu espero que muita gente de casa tenha entendido um pouco mais sobre essa doença, os riscos, né, que ela traz. Eu que agradeço a oportunidade de explicar para os nossos telespectadores essa enfermidade que tem me preocupado muito, 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 muito. Essa talvez seja a pior faceta do Aedes aegypti. A gente tinha muito medo de dengue, de uns casos de morte, que é sempre muito duro enfrentar a morte por dengue, mas que a gente já vinha aprendendo a manusear o paciente, boa parte daqueles pacientes graves você conseguia reverter. Microcefalia você não reverte, né? Então é algo que precisa ser realmente combatido mais do que nunca. Então se alguém estava desanimando, achando que é bobagem um mosquito, não deve cair desse jeito e combater de forma mais dura o vetor dessas diferentes infecções por vírus. O Conversa Pública de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro.